Os fenícios são creditados com a invenção do dinheiro. Suas cidades representavam riqueza pelo comércio ativo. Eles foram pioneiros na fundição de artigos de bronze. As primeiras moedas, feitas de electrum, uma liga de ouro e prata, datam do século XI. Essa cunhagem é atribuída à civilização grega, especialmente aos lídios. Os romanos foram os primeiros a colocar a imagem de uma pessoa viva em suas moedas. Foi o retrato de Júlio César após a Guerra de 44 anos. Na Idade Média, os cavaleiros não carregavam dinheiro, mas usavam um anel especial para pagar por um quarto. Eles imprimiam o anel em um papel. Mais tarde, o estalajadeiro levava a conta ao castelo do cavaleiro para pagamento. O primeiro caso de falsificação foi de Polícrates, que falsificou as primeiras moedas de ouro. Polícrates fez moedas com pouco ouro para saldar uma grande dívida com os espartanos. Isso levou à guerra e ao assassinato de Polícrates. A primeira moeda inglesa, o pence, foi introduzida pelo rei Offa por volta de 790 d.C. As primeiras cédulas surgiram na China devido à escassez de cobre no século IX. Na Europa, o papel moeda surgiu cerca de 700 anos depois. Existem cédulas com denominações extremamente altas em várias partes do mundo. A maior denominação já emitida foi na Hungria, sendo uma cédula no valor de 100 trilhões. O Zimbábue tinha uma cédula de alta denominação, uma nota de 100 trilhões de dólares locais, mas seu valor era mínimo. Entre as cédulas mais valiosas, a nota de 100 milhões de libras esterlinas ficou em primeiro lugar. A cédula foi produzida em apenas 40 unidades. O segundo lugar também pertence aos britânicos, com a nota de 1 milhão de libras, da qual foram impressas 4.000 unidades. O terceiro lugar é ocupado pelos Estados Unidos, com a cédula de 100 dólares usada para acordos entre o Federal Reserve e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Ao usar moedas, você provavelmente não prestou muita atenção às suas cunhagens. Essas cunhagens variam de acordo com a denominação e servem para ajudar os cegos. No século XVI, os primeiros tálers de prata começaram a ser produzidos em uma mina localizada na Boêmia. A versão espanhola dessa moeda foi a primeira moeda mundial e os ingleses a chamaram de dólar. O cofrinho surgiu quando não existiam bancos e as pessoas precisavam de um lugar seguro para guardar suas economias. Elas guardavam seu dinheiro em potes de barro, e um tipo específico de barro usado para fazer esses potes era conhecido como porco. Enquanto isso, o euro foi criado bem diante de nossos olhos, com o objetivo de ser uma moeda compartilhada por todos os europeus. O termo eurocents, entretanto, é derivado da palavra latina centum, que significa 100. Atualmente, 20 países usam o euro, incluindo Áustria, Bélgica, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovênia, Eslováquia, Espanha e Croácia. Os romanos foram os primeiros colecionadores de moedas. Datada do 100º ano de nossa era, a numismática é a coleção de moedas e cédulas antigas. O ramo da numismática que se concentra exclusivamente no estudo de moedas é a exonomia. Os europeus mais frugais são os luxemburgueses, com 89% de poupança. Franceses com 81%, austríacos com 70%, franceses com 74%. A Bélgica e o Reino Unido têm 72% cada. A Romênia está em último, com só 51% dos cidadãos com poupança. Os dólares americanos não são apenas cédulas comuns. Eles contêm muitas referências à liberdade da nação e a princípios morais e políticos. No anverso, além do retrato central, há, entre outras coisas, um escudo que simboliza a integridade e a honra. O verso é muito mais atraente. Ele contém várias frases, como a frase latina El pluribus unum, que significa um entre muitos, ou a frase In God we trust, em Deus nós confiamos. A lei americana estabelece que nenhum presidente vivo pode aparecer nas moedas para evitar suspeitas de monarquia ou influência indevida. A cédula de 100 dólares apresenta Benjamin Franklin, impressor, filósofo e pai fundador dos Estados Unidos. Ele é um dos 3 não presidentes nas cédulas dos SUA. Além de Benjamin Franklin, há Salmon Chase, juiz da Suprema Corte, e Alexander Hamilton, secretário do Tesouro. É raro ver a imagem de uma mulher em uma moeda, o que torna notável o fato de que a primeira mulher em uma moeda americana não era americana. A Rainha da Espanha. Hoje uma cédula significa papel moeda, mas nem sempre foi assim.
Nos séculos XVI e XVIII, era a promessa de um banqueiro de pagar ao portador uma quantia em ouro. Atualmente, há 167 moedas diferentes em circulação em todo o mundo. A maior moeda cunhada pesava pouco mais de 1 quilograma. Uma máquina de contagem moderna pode contar até 2.500 moedas em 1 minuto de operação. O conversor de cédulas, por outro lado, pode converter 100 cédulas em 4 segundos e também pode detectar falsificações. Há mais de 1.600.000 caixas eletrônicos em todo o mundo, como até mesmo na Antártica, e o dia mais movimentado para saques em dinheiro é, sem surpresa, a sexta-feira. Na verdade, o termo falência tem origem no italiano. Ele vem da frase bancarrota, que significa banco quebrado. Os primeiros banqueiros que trocavam, armazenavam e emprestavam dinheiro faziam negócios no mercado público em bancos. Se um banqueiro ficasse sem dinheiro ou fosse desonesto, seu banco era destruído, simbolizando seu fracasso nos negócios. Os antigos chineses cortavam o coração de qualquer falsificador da moeda do imperador. Na Inglaterra, havia um registro de todos os falsificadores de cédulas. Em 1817, o governo britânico enforcou 313 infratores. Um estudo no Zezeza, em 2002, descobriu que 94% das cédulas tinham germes patogênicos. Isso significa que são uma ameaça maior que banheiros públicos. O retrato da rainha Elizabeth II está na moeda de mais de 30 países. Walter Kavanagh, da Califórnia, conhecido como o Senhor Plástico Fantástico, possui mais de 13.000 cartões de crédito. É a maior coleção do mundo. Todos sabem que as cédulas têm vários recursos de segurança. Entretanto, os pequenos círculos encontrados em moedas como dólares, euros e libras, chamados de donuts, estão envoltos em mistério. Supostamente, esses donuts são capazes de desligar a impressora quando alguém tenta imprimi-los. Marco Antônio, um líder romano que visitava Cleópatra, levou uma equipe especializada em distinguir dinheiro falso. Na Roma antiga, a falsificação era severamente punida. Os falsificadores podiam ser queimados vivos ou jogados aos animais selvagens nos jogos públicos. Pesquisadores de Yale ensinaram macacos prego a usar dinheiro. Eles logo aprenderam a comprar coisas, incluindo comida e sexo. No final dos anos 1980, a Birmânia enfrentou uma crise econômica porque seu presidente, Na Win, removeu todas as moedas que não eram divisíveis por 9, causando caos. No século XIV, Mansa Musa, rei de Mali, foi o homem mais rico de todos os tempos, com uma fortuna que hoje vale 400 bilhões de dólares. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães liberaram mais de 134 milhões de libras na Grã-Bretanha, consideradas falsificações quase impossíveis de serem reconhecidas. Esperava-se que inundar a Grã-Bretanha com dinheiro não contabilizado desestabilizasse a economia e prejudicasse o esforço de guerra. As moedas de obol nos sistemas monetários antigos nem sempre eram pequenas, planas e redondas. Muitas vezes eram hastes longas e pesadas, às vezes com várias dezenas de centímetros. Esse design tinha uma finalidade específica. O objetivo era desencorajar o acúmulo de riqueza, pois essas hastes pesadas eram difíceis de armazenar e transportar. Por hoje é só. Até breve.